uma marca na história, a moda ela muda. Vem uma moda, né? Nas guerras, depois de guerras, vinha a moda com muito brilho. Então a gente vê grandes marcas, porque é uma mensagem. A gente quer, a tendência, né? O ser humano, ele quer mandar uma mensagem para a sociedade. E as últimas modas que a gente vem olhando, né, grandes grifes, a moda ela sai muito da França, né, lá é o berço da moda, Europa, né, então quando tu vai olhando as tendências que elas vão ditando a moda, tu vê que a parte do feminino ele vem se perdendo e já não sabe mais o que é feminino, o que é masculino, não só de roupas adultas, como de roupas infantis. Adultização, né? Muito. A parte assim, ó, eu tenho 2 meninas, né? E às vezes pra mim, a mais velha, que tem 8 anos, eu tenho dificuldade de achar blusas mais compridas. A maioria é tudo cropped, top, né? Saias muito curtas. Ou vai pro outro lado, roupas muito... que não tem essa pegada tão feminina, delicada, né? E em outubro do ano passado, nós estávamos comemorando o aniversário do meu cunhado na casa dele. Na casa dele tem piscina. E a gente foi fazer... Eu gosto muito de fazer vídeo, né? Trabalho com redes sociais, então tô sempre fazendo um vídeo ou outro. Aí nós fomos pra frente da casa pra fazer um videozinho de aniversário. E convidei minhas cunhadas, os meus filhos também, pra fazer um vídeo de aniversário. Daí a gente deu parabéns e tal. Quando eu tava gravando elas... Terminei de gravar elas, já tinha gravado o Bento e a Betina. A gente foi voltar pra parte de trás da casa e as minhas cunhadas que chegaram na frente começaram a gritar que o Bento, ele tava boiando na piscina. Ele já tinha, não sei, não imagina assim quanto tempo, a gente imagina que tenha dado uns 5 a 10 minutos no máximo, assim. Mas foi suficiente pra gente já entrar em pânico, né? Ele tava boiando, tava inchadinho, roxinho, assim, ele tava morto. Com quantos anos ele tinha aí? Ele tinha 2 anos. 2 anos, agosto, setembro, 2 anos e 3 meses. Foi dia 15 de outubro do ano passado. Então, minha cunhada tirou ele assim da piscina e eu não tive reação, como a gente começou a gritar demais, a Betina tava junto, então ela viu tudo isso acontecendo. E um dizia, vira pra baixo, para não sei o que, só que a gente não sabia o que fazer. E na hora, assim, do desespero, a gente entra em pânico. Sim. E meu cunhado meio falou, que trava, né? Tua cabeça fica Isso. Aí a gente pegou e entrou no carro e foi pro UPA, que era o mais próximo. E Deus já começou a fazer os milagres desde daí, porque meu cunhado falou assim, eu peguei o carro que tava sem gasolina, o carro que ele usa pro serviço. E o carro chegou no UPA, pra começo de conversa. A gente chegou no UPA, gritando desesperado, que a gente tava com o filho morto no colo, né? Ela falou assim, vamos passar pela triagem. Quando ela olhou assim, que ele tava roxinho demais, ela disse, não, vamos correndo. O UPA, nós fomos muito bem atendidos, eles nos deram um suporte muito grande, eles correram, foi muito ágil, mas ali a gente passou 40 minutos sem ter resposta. Meu Deus. 40 minutos a gente na sala de espera, ali no corredor, né? E eles, aqui em Novo Hamburgo. E eles correndo, saindo da sala, pedindo isso, pedindo aquilo. Cano tal, tamanhos, essas, sabe? E era um desespero. E eu lembro que eu desesperada ali, né? Eu dobrei os joelhos e eu não conseguia chorar. Eu só gritava de desespero. Aí eu dobrei os joelhos ali e falei assim, Deus, eu quero meu filho de volta. Mas se for da tua vontade, tu faz o que tu quer com ele. Eu quero o Bento aqui de volta comigo, mas tu faz o que tu quiseres. E eu entreguei o Bento pra Deus ali naquela hora. E aquilo ali foi assim, as enfermeiras passaram ali, olharam pra mim e disseram, tu é cristã? Eu disse sim. Ela disse, só você pega a Deus, a gente não tem ainda no retorno. Daí tinha o guarda que ele conseguia olhar por cima, porque a janelinha era muito alta. Eu falei assim, mãe, espera aí que a gente tá olhando, eu vou te avisando. Só que aqueles 40 minutos parecia 2, 3 horas, porque não se passava. Sim. Então, quando eu ouvi o chorinho dele lá de dentro, ele já chorou, e depois que ele chorou, ele começou a chorar pedindo mãe. E aí o doutor nos chamou. E daí o Bento eu lembro que ele tava paradinho assim, só mexia os olhos. Eu achei que ele tava sedado com algum medicamento. O doutor disse que não. Ele disse, não, o Bento chegou aqui em pré-morte e a gente conseguiu fazer a reanimação dele. Mas agora ele vai pro Hospital Regina. Sequelas, como que vai ser a partir de agora, a gente não tem como te dizer. A gente não sabe se afetou o cérebro, se afetou algum membro, alguma coisa. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, de agora, o que a gente conseguiu fazer é reanimou. Ele pode sim ter uma parada cardíaca, alguma coisa assim, mas agora é com o Regina. Daí a gente foi no UPA
E ele paradinho, né? Não mexia nada. Pensei, a primeira coisa que a gente, mãe, pensa, será que vai levantar? Será que vai... Sabe? Tem toda aquela preocupação. A gente chegou no Regina, a gente fez todos os exames que precisava. Ele tava com uma manchinha na cabeça. A gente achou que tinha batido a cabeça, né? Aí... Fizemos todos os exames, tudo sem nada. Só o pulmãozinho ainda com água. No outro dia... eles tentaram dar comida, né? Primeiro ele mamava ainda no peito. Aí ele perguntou, não, tu pode dar mamar pra ele e vamos ver que se ele vai, como é que vai reagir. Tomou mamar, tudo certo, não vomitou. Começamos com a alimentação, também tudo certo. Não aconteceu nada. Aí já começou os milagres de Deus, porque quando aconteceu tudo isso, eu liguei pra mãe e pro pai na hora, que eles são cristãos também, né? E a mãe colocou nos grupos de oração. E era um clamor, assim, muito grande pela vida dele. Chegou aqui também na igreja o pedido de oração pelo Bento. Chegaram os grupos também. Isso, então foi um clamor de oração muito grande. Então, quando no outro dia veio a fisioterapeuta dela, bem assim, ela não queria me preocupar, né? Ela disse, mãe, a gente vai tentar colocar ele no chão. Pode ser que ele não vá conseguir firmar as perninhas. Mas não quero que te apavore. A gente vai colocar ele no chão pra ver se ele vai caminhar. E o que o Bento fez? Saiu correndo. Ele começou a pular e sair correndo. E aquilo ali foi, tipo assim, um alívio pra gente. Porque cada médico que vinha falava assim, ó, eu não sei como que ele tá reagindo tão bem, sabe? Então, em cada detalhezinho, assim, a gente viu a mão de Deus agindo ali. Era... Na fisioterapeuta que veio achando que ele não ia firmar os pés, era achando que ele não ia conseguir comer. Então foi um milagre assim que Deus fez, não deixou sequela. E como é que foi esse encontro? Foi lindo. Na verdade, o primeiro foi... eu tive muitos problemas, pastor, né? Eu e meus fantasmas, sempre fui assim, tive alguns complexos de inferioridade, enfim. E eu tava caminhando rumo ao fundo do poço naquela época. Perdido. Totalmente perdido. Pra não dizer que já estava no fundo do poço, né? E eu, Eu tenho uma amiga que diz assim, ó, tem gente que não basta estar no fundo do poço. Ela ainda cava. Eu vou chegar lá. Tá. E eu sim, eu conhecia assim, Deus. Eu nunca tinha lido a Bíblia nessa época, né? E eu fechei meus olhos e eu até me emociono porque, enfim, fechei meus olhos e orei, né? Porque tu tava no fundo do poço, daí tu resolveu. Eu não tinha mais, das minhas forças, não tinha mais como buscar, né? E orei e pedi a Deus, né? Que se ele realmente existisse, se ele realmente me amava, me ajudar. E foi... Olha só. E foi lindo, assim, porque eu vi a mão de Deus se estendendo para mim, me ajudando. Muito legal, uma coisa muito marcante, que esses tempos, até conversando assim com alguns joades daquela época que foram nesse, que eu vi assim, que marcou eles, que eles falam que a gente fez aquela simulação da volta, né? Exato, arrebatamento. Cara, a gente fez o arrebatamento, então a gente pegou alguns líderes e se escondemos no sótão e pegamos alguns joades bem estratégicos, assim, e deixamos as nossas roupas que a gente tinha ido dormir, o pijama bonitinho assim em cima da cama e sumimos, se escondemos, né, no sótão. E tocou, né, teve a trombeta e tudo mais, e daí o pessoal acordou desesperado, porque alguns joades tinham sumido e alguns líderes também. Só que a gente fez muitos... Alguns líderes ficaram, né? Alguns líderes ficaram e os que ficaram a gente deixou aqueles assim, ó, que todo mundo achava assim, esse líder é muito bom, porque tem muito conhecimento Muito com a palavra, é isso, é aquilo. Esse não tem como não ficar. Esses ficaram pra geralmente causar aquele impacto neles, tipo, não é, às vezes, só a aparência, né? E ficaram... Gente, essas crianças, eu lembro que eles entraram em desespero, assim, ó, chorando, desesperados, começaram a orar, a clamar, assim. Então, foi algo que impactou mesmo a vida deles. Porque até hoje eles falam, assim. A gente trabalhava, mas o salário não dava. Ou a gente comprava comida, ou comprava higiene pessoal, ou comprava isso, sabe? Não dava para tal. A gente trabalhava e o salário não dava. Ali é que eu tomo a decisão. Não, eu tenho que procurar um futuro melhor para meus filhos. Não é isso que eu quero. Não é a Venezuela que eu conheci. Então, tomei a decisão de vir para o Brasil. Sozinha? Sozinha. E aí eu tomei a decisão, foi bem difícil,
deixar meus filhos na minha casa, no cuidado da mãe, para mim tentar oferecer algo melhor para os meus filhos. Aí abandonei a faculdade, não consegui terminar, abandonei meu serviço, porque no final de contas não estava dando, e peguei minha mala cheia de sonhos. Sonhos. É aí um momento onde a gente abre mão da vida que tu construiu para começar desde zero. Tudo de novo. Em uma terra que não é tua terra, uma língua que não é a tua, é uma cultura que tu não conhece, não é tua cultura, e aí fica bem complicado, sabe? Mas não é impossível. Cada gravidez é uma gravidez, eu posso ter 10 filhos, eu vou ter 10 gravidezes diferentes, 10 mulheres engravidando vão ser 10 mulheres engravidando de bebês diferentes, então nunca é uma gravidez, nunca é igual a outra. O cuidado que eu tenho dessa gravidez não vai ser na próxima, não vai ser na próxima. Então tem essa diferença, né? É muito único. Mesmo porque a gente também ouve quando a mulher está grávida pela segunda ou terceira vez, ela diz, a minha gravidez está totalmente diferente da primeira. E realmente é, né? Porque não é a mesma gravidez. Tu não tem a mesma idade, né? O teu marido, né? O pai da criança não tem a mesma idade. É outro o teu corpo já passou por uma gestação, então não tem como ser igual. É igualzinho. Nunca vai ser igual. Não vai ser. Nunca. Teu olhar para aquela gestação já é diferente. Tu já é mãe, ou tu já teve, mesmo que não tenha tido, ou tenha perdido e tal, tu já teve uma experiência, então o teu olhar para aquilo ali vai ser diferente, né? Sim. Sempre vai ser diferente. Falado, assim, muito sobre essa questão de a mulher ter câncer de mama. E disseram, o câncer de mama do lado direito é falta de perdão da mãe. O câncer de mama do lado esquerdo é falta de perdão do pai. Mas câncer é câncer. O câncer pode levar uma pessoa à morte. Como é que a gente entende isso, Lang? Da onde provém? A pessoa pode pensar sobre isso? Ela pode reverter isso? Talvez seja a última pergunta. Vamos começar o seguinte, vamos pensar junto, vamos criar um pensamento aqui, tá? Primeiro nós precisamos entender o seguinte, sempre a nossa direita, eu como homem, a minha direita é feminina, esquerda masculina. O esquerdo sempre é do mesmo sexo, tô falando do hemisfério cerebral, então, porque ele inverte os poros, né? Como mulher, a mulher, então, a direita dela... Isso. É, a direita, ó. Então vai pegar o hemisfério cerebral esquerdo, né? Então a direita dela vai pegar o hemisfério cerebral, né? Não dá pra confundir, a questão cerebral é masculina. Então, que vai pegar o lado esquerdo, porque o esquerdo comanda, o direito comanda o esquerdo. O lado esquerdo. Então, tudo que for relacionado a homens, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo que fica mais claro, né? Eu tive uma cliente que ela estava criando nódulos nos seios, né? Todos os anos ela fazia tratamento, quando criava os nódulos dela de novo. E através da íris, a gente observou, porque a íris, ela mostra a genética, né? A epigenética, questão dos traumas, eventos, período gestacional e pós-gestação. E também terceira e quarta geração, assim como está lá em Êxodo, que a nossa maldição, nossos problemas vêm de terceira e quarta geração também. E nós observamos na íris dela que ela tinha um pontinho de defeito, um sinal lá na íris, que era do avô dela. E daí nós perguntamos sempre pra ela, o que você lembra do avô? Qual que era o sentimento que tu tem? O que marcou pra você uma traição? O que aconteceu? E daí ela contou que o avô dela sempre traía a avó dela. E ela não aceitava aquilo, não conseguia perdoar aquilo. Olha só. Com isso, ela desenvolvia nódulos no seio. Né? No seio esquerdo. Geralmente a mulher tem problemas no seio esquerdo, relacionado aos homens da vida dela. Aos homens da vida dela, né? Então, peraí. Acaba ela, então, que a gente começou a fazer um trabalho de perdão. E um dia, eu prestei atenção na tua palavra, pastora. Tu disse que ia colocar no Joad casais, porque tinham que andar junto. Aí eu decidi, e eu sempre ajudava ela no intensivo, mesmo não tendo curso. Daí, em 2008, eu decidi escolher o meu ministério. Daí eu escolhi o Joad. E para andar junto com ela no intensivo. E foi bom, porque as pessoas questionavam que eu ajudava ela no intensivo e eu não tinha curso. Mas eu pensava assim, não tenho curso, não tenho canudo,
Mas eu sei, eu tenho a prática. Eu sempre pensei assim. Trabalhei em várias escolas, trabalhei em prefeitura, em delegacia, em banco, correios, mas nada com formadas assim. Tenho magistério 1 ano, tenho pedagogia mais 1 ano, mas larguei tudo e tô no Joade. O que a gente vê hoje, Tayla, muito é as pessoas vindo à igreja. E aí participam daquele primeiro momento de louvor, assim, é como se fosse realmente protocolar. Vou passar aquele tempo ali, porque na verdade eu vim aqui para ouvir a palavra. Sim, colocam o louvor só como uma ponte, mas não como um momento que a pessoa tem de entrega, de relacionamento mesmo com Deus. Eu acho que essa é a matriz que a gente precisa restaurar no louvor, né? E é o momento que a gente dá. Né? É o único momento do culto que a gente vai e entrega algo para o Senhor, né? Adora Ele, fala palavras de gratidão, enaltece seus atributos. Então, tem uma caminhada que acontece ao longo do momento de louvor. Não é uma coisa só escolher a música que eu gosto de cantar. Não, tem um porquê de cada canção, tem um porquê dessa caminhada. E quando a gente começa a compreender, sai do automático. Eu acho que hoje o tempo que a gente vive muito, e tudo nos leva a isso, as mídias, enfim, a ser muito automático, né? Então, a gente precisa restaurar esse primeiro amor, tipo assim, eu tô aqui, agora eu vou entregar tudo de mim nesse momento, sabe? E então aqui em Novo Hamburgo nós temos uma comunidade terapêutica feminina hoje. Hoje nós temos ali 40 mulheres acolhidas, né? Muitas com problemas com depressão também, porque enfim, né? A droga ela desencadeia muitas coisas na vida do ser humano. E a mulher, me parece que o sofrimento é maior, porque a maioria delas a família abandona. Né? Elas vêm muitas vezes dessas casas de prostituição, onde elas chegam na comunidade terapêutica feridas, machucadas, pastora, muitas assim com hematomas do corpo que apanharam de traficantes, né? E muitas usam o próprio corpo, né? Então assim, são N histórias, mas o lindo é que como nós, né, cremos na palavra de Deus, que Jesus veio para transformar, para tirar aquele fardo pesado, nós temos visto muitas histórias de superação. Ai, sabe, pastora? Isso é o fruto do trabalho, Isso, né? Inclusive aqui a gente colocou até para honrar, né, as mulheres, porque eu acho que a gente tem que valorizar as mulheres. Nós colocamos aqui uma história linda da Denise, ela nos autorizou, né? Ela passou, pastora, pela nossa comunidade terapêutica. Alguns anos atrás, ela saiu, tá bem, voltou para a sociedade e ela voltou a estudar porque ela tinha um sonho de ser técnica em enfermagem. E ela realizou, pastora. Existe uma diferença entre temperamento, personalidade. O Espírito Santo de Deus, ele vai fazer toda essa diferença na nossa vida para que a gente possa fazer essa transformação interna? Vamos começar do princípio. Esses estudos eles foram realizados para mais ou menos até meio que categorizar e para que as pessoas pudessem se autoconhecer, justamente para a gente poder melhorar as inter-relações, né? Porque quando a gente se conhece e a gente passa então a identificar um comportamento parecido ou adverso do nosso, e a gente sabe como isso funciona, fica muito mais fácil poder me relacionar com... E como é que é esse treino? Como é que é essa chegada? Quanto tempo é? Quantos dias são por semana? Quando dias de semanas normais, quando eu não tenho competições, é de 4 a 5 vezes. Mas por semana? Por semana. Mas eu também treino mais de 1 hora por dia em casa, tirando no judô de noite. E quando é a semana de campeonato, eu treino todos os dias, de tarde e de noite, pra no campeonato, que é final de semana, eu conseguir tirar o melhor resultado. Tem que cuidar da alimentação, porque eu tenho peso, né? Daí tem que bater peso, cuidar da alimentação. Qual que é o peso pra tua categoria? Eu tô na categoria sub-13, menos 38, mas tem diversas. Menos 40, enfim. E daí eu tô na menos 38, então na hora do campeonato eu tenho que estar pesando menos 38, 37, 36. Então durante a semana eu tenho que cuidar super da minha alimentação e me dedicar bastante, porque uma dica é, se você quer chegar assim ao auge da carreira, que eu nem comecei ainda, né, direito, assim, respeitem muito seus pais, ouvem eles, que
se eu não tivesse ouvido e respeitado os meus pais desde o começo, eu nem estaria aqui, porque minha mãe e meu pai, nossa... Eles são apoiadores. Sim, eles que me apoiaram. Nossa, sério, faz todo sentido. E também a dedicação. Me dediquei muito, muito. As pessoas até achavam, nossa, pra que treinar tanto? Assim, dias que eu podia estar aproveitando com a minha família, né? Eu tava lá treinando, suando. Então, a minha dica é treinem, se dediquem o mais que vocês possam. Quando eu encontro uma professora, normalmente ela não me reconhece... pela minha aparência. Claro, eu tinha o cabelinho enroladinho e tal, né? Ela não me reconhece pela minha aparência. Mas a primeira coisa que a professora pergunta pra mim é: qual é o teu nome? O nome, verdade. A professora, ela reconhece pelo nome, né? Esses dias conversei com uma ex-professora minha, ela olhou pra mim e disse: não me conhecia, mas qual que é teu nome? Eu disse: é fulano. Tá bom. Então você tem essa experiência de depois que a criança passou pela escolarização, depois que ela se tornou adulta, você vai encontrá-la em alguns caminhos da vida. E essa pessoa, essa criança que se tornou um adulto, vai lembrar de você. Quer dizer, você, penso eu, né? Você pode chancelar isso ou não, né? Mas que isso é algo muito gratificante. Gratificante, né? Aconteceu um episódio comigo bem interessante. Eu ia caminhando na rua, no centro da cidade, e um rapaz muito corpulento, muito grandalhão, se parou no meio da rua e abriu os braços assim pra mim. Opa! E ele veio com aqueles braços abertos num sorrisão, sabe? E eu disse: Deus, quem é essa pessoa? Porque era um homem feito, né? Professora! Mas me envolveu, sabe? Assim, e aí eu disse assim: ai, tudo bem? Aí veio: como é que é o teu nome? Prof, não se lembra de mim? Eu era o fulano de tal turma. Tá, mas agora tu tá um baita do nome, não lembrava mais. Isso é muito gostoso. Isso é Ou gostoso. quando eles veem com os filhos, né, apresentar. E já aconteceu de eu dar aula pra eles e depois dar pros filhos. E eles irem lá: olha, ela foi minha professora, ela é ótima professora, tu respeita. E aí eles imporem isso pros filhos. É muito gratificante. Como que seria se um dia eles dissessem pra vocês que também iam se mudar? Quando? Já cogitaram até uma vez, né? De fazer isso. Eu já chorei. Só não falar, eu já chorei. Já porque eu sempre digo pra eles: não, pelo amor de Deus, eu não consigo me ver assim mais longe deles, tá? Claro, eu jamais vou, né? Não podem ir, jamais eu vou fazer isso. Mas eu vou sofrer muito. Eu já abri mão de algumas coisas, assim, de sair pra algum lugar, assim, porque eu não consigo, tipo, como é que eu vou ficar longe deles? Como é que eu vou fazer tal coisa? Eu não consigo. Chega a me dar até um negócio agora assim. Eu não consigo ficar longe deles, entendeu? É difícil. Eu sou muito apegada, realmente, assim, como vó. É que nem eu te falei, a gente ser vó é mãe duas vezes, ser mãe duas né? vezes. Porque, sei lá, é aquele apego. Quando ela não vai lá em casa, quando eles não vão, a minha casa tá morta, tá vazia. Não, a gente começa, tô sentindo falta das crianças aqui. Vamos falar sobre pessoas que estão nos ouvindo e que talvez hoje elas estejam passando por um tempo da vida similar ao teu. Como que tu diria? O que tu diria para essa pessoa? Onde que ela pode começar a mudança na vida dela? É engraçado que Deus tem colocado pessoas bem diretas, assim, com esse problema ultimamente na minha vida. E essa semana eu tava conversando com uma amiga que tá passando por esse processo e ela me perguntou como que eu saí. Primeiro, buscar ajuda. A gente não tem força. As outras pessoas têm que nos conduzir. E eu até falei pra ela: olha, o servir é a primeira coisa, porque quando a gente supre a necessidade ou vê a necessidade do outro, aquilo ali vai nos fortalecendo. Porque a depressão, ela é uma dor na alma. É a pior dor que existe, eu acho, que eu já senti. Tu não consegue... Por exemplo, se eu te dissesse qual é a causa, tu não sabe dizer a causa. É uma série de situações que aconteceram que te levaram até aquele ponto. Sim, é uma dor invisível, sabe? Não tem como explicar a dor, porque quando
tu perde alguém, assim, que tu vive aquilo, tu sabe a causa daquilo dali, né? A saudade, a depressão não, tu não sabe explicar de onde que veio, o que você tá sentindo, porque é muita coisa ao mesmo tempo. O empreendedor hoje, ele precisa ter em mente isso, ele precisa obedecer princípios acima de tudo. Antes de valor monetário, antes de dinheiro, a pessoa que segue princípios, esse parceiro que trabalha contigo, vê a pessoa, o Denison é uma pessoa confiável, ele segue princípios, ele não quebra princípios por dinheiro, sabe? Então isso é muito importante hoje na vida do empreendedor, como a gente saiu do nada sem ajuda de ninguém, a gente construiu tudo que a gente vem construindo hoje através de luta, seguindo princípios, aquilo que a gente vem aprendendo na igreja, com o apóstolo, né? Até a parte de a gente hoje empreender é fruto do que a gente aprende aqui, não é só a parte espiritual, né? Porque eu venho de uma mentalidade de que eu fui criada para ser uma boa empregada. Então, eu precisei virar uma chave para entender que sim, eu posso ser uma empresária bem-sucedida, sabe? E que a gente pode trabalhar junto e a gente pode ter o nosso próprio negócio. Então, isso tudo foi construído ao longo dos anos, escutando as ministrações aqui, tudo o que é fornecido aqui no altar, né? Isso é... Porque existem algumas teorias que estão chegando agora e dizendo que a Terra ela é plana, que a gente que enxerga redonda, mas que ela é plana. Não. Isso... Não. Daí, como é que... quando tu tem o movimento do Sol, tá? Se tu estiver voando, tu vai conseguir ver esse movimento, certo? Agora, se fosse plana, ia chegar no momento o Sol ia simplesmente desaparecer pro outro lado? Ele não ia acertar a Lua? Eu não sei do que... Tipo assim, a iluminação do Sol não pegaria, talvez, na Lua pra iluminar a nossa noite? Eu não creio que seja plano. Mas vem de muitos cientistas querendo provar isso, vira e mexe. Ainda esses dias vinha no meu Google aqui, naquelas coisas de reportagens, né? Vinha ali que a Terra é plana, não sei o que fulano de tal lá tem como provar que a Terra é plana. Mas daí mas e as fotos que eles tiram do universo, quando eles vão pra Lua, pra Marte, você das contas que tira fotos da Terra? E as navegações lá em 1500? Né? Se acreditava que era plano e simplesmente ia cair num buraco quando chegasse no teu horizonte. E eles conseguiram dar a volta e chegar de novo num outro ponto. Conseguiria dar a volta se fosse plano? Não, ela teria uma obstrução, né? Exato. Então, gente, Rosane é cultura. A Terra é como é que é? Geoide. Geoide, tá? Nem é redonda, é geoide a Terra. Um exemplo, a gestante, ela inicia seu pré-natal e ao iniciar o seu pré-natal, descobre que ela era diabética. Porque vai fazer um exame, vai fazer os exames do pré-natal e percebe-se que a glicose, que é um dos exames marcadores para ter o diagnóstico de diabetes, está alterado. Ou ao longo da gestação, ela pode vir a desencadear e ter diabetes. Relacionado à gestação, a gente tem muito aquela coisa, tô grávida, como por 2, né? Sim. E também, dentro da questão da diabetes, a gente tem uma associação com doce. Por causa da insulina, eu acho, Isso, né? exatamente. Então, assim, se eu tenho diabetes, eu não como muito doce. Eu não vou ter diabetes porque eu não como doce. Isso é uma coisa que eu ia dizer, porque tem pessoas que têm, assim, é uma característica. Por exemplo, eu sou uma pessoa que se colocar uma mesa com doces e uma mesa com salgados, eu vou optar pelos salgados. Porque, assim, eu como doce, assim, uma coisa muito eventual, não tenho aquela compulsão, mas isso não quer dizer que eu não possa vir a desencadear. Exatamente, porque não é só no doce, né? Então, alguns alimentos, principalmente alimentos ricos em carboidrato, vão fazer com que a gente possa ter um nível glicêmico mais alterado, né? Porque o carboidrato, ele vai fazer com que a pessoa aumente a sua glicemia dentro do sangue, né? Na corrente sanguínea. Então, não necessariamente, às vezes tu encontra, né, na consulta, o paciente diz, não, mas eu não tô comendo doce. Aí tu questiona, tá, mas qual é o seu almoço? Aí é massa, uma batata, é um aipim, ele come... Gosta de carboidrato. Gosta de carboidratos. Então, não tá... Por que não tá diminuindo a minha glicose? Porque se eu não tô mais comendo o doce, né? Então, ele faz uma correlação a isso também. Muito bem. Olha aí, gente. Então, não é só doce, não. Quando a senhora me perguntou o futuro da fotografia... O que tu pensa? Eu vejo muito forte o celular, os iPhones aí estão dominando muitas
muitas fotografias que antes precisavam de um profissional para fazer com a câmera profissional, eu vejo profissionais já comprando a última linha de iPhone aí para vídeos, e muitas fotos já estão fazendo com iPhone, já não estão contratando um fotógrafo. Aquele cara que entende um pouquinho vai lá e faz. E isso eu acho que já dominou muitas áreas o celular. Agora, da extinção do celular, eu não consigo nem imaginar. E eu consegui atingir bastante, desde lá então, faz 3 anos já. Hoje eu tenho, acho que 21 mil e poucos seguidores. Desde uma postagem que eu faço, tem muita gente que através desses stories me manda mensagem no direct, agradecendo pela mensagem. Paulo, essa mensagem foi pra mim, cara, não sei o que, nem te conheço, e vejo que, nossa, tu é uma pessoa de Deus, e o que tu faz, a tua família, não sei o que. Então, em alguma parte, eu sei que tá chegando, né, uma mensagem. Não, mas além de tu ires pra esse ramo, tu também levou tua esposa e teu filho. Sim. A Vanessa e o Lucas. Acaba que sendo meio que intrínseco, né? O poder de influência da gente, quando você tem de fato no coração uma coisa que ninguém te tira. Se ninguém te tira, você vai impor em alguém. Não tem, porque o chuchu, como ele não é forte, ele recebe o sabor de muita coisa. Agora, pode colocar um pimentão do lado de qualquer legume. Como ele é forte, ele influencia. Eu sempre brinco que Deus vai levando a gente por um caminho assim que a gente não sabe qual que é o caminho e tu só vai indo, sabe? Faz aqui, tá bom, faz ali, tá bom. Então, as oportunidades vão crescendo e a gente teve experiências já incríveis já de tu pensar e falar assim, nossa, essa pessoa é muito famosa, mesmo que para nós isso não interfira tanto, mas saber que a gente está numa posição muito grande de... A gente pode muito bem acabar com a nossa carreira se a gente fizer alguma coisa errada, muito rápido, e como a gente pode alavancar ela, que graças a Deus é isso que Deus tem levado a gente a fazer. Mas até esse ponto de saber como, pelo menos aqui na igreja, como eu aprendi o básico, o Joad me ensinou o básico, essas coisas de como tratar as pessoas, de ser cordial, de trabalhar bem, de o principal de tudo que a gente sempre conversa, que às vezes a gente leva o trabalho como um fardo, né? Do tipo, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso por 8 horas num dia, porque eu preciso no final do mês ter o meu salário. E quando a gente muda essa mentalidade do tipo, eu preciso trabalhar e fazer o melhor pro outro, que o resultado vai vir, os resultados vêm de uma maneira muito grande. Porque quando a gente coloca na cabeça, por exemplo, eu tô indo para um trabalho, a gente tá indo fazer um fashion film lá de uma empresa. Eu estou indo para servir aquela empresa. Isso não difere do que eu faço hoje aqui na igreja. Então, tipo assim, só muda as pessoas com o que eu tô fazendo. E quando a gente tá com essa mentalidade, eu acho que o jeito que a gente consegue os resultados e as coisas acontecem são muito mais naturais, sabe? É uma paz muito maior de conseguir fazer isso e conseguir levar a vida. Porque às vezes a gente tá nesse momento de deserto onde a gente não enxerga nada, nem ninguém. E quando alguém, que não é o amigo, porque o amigo vai junto, vai querer ir junto, né? Diz pra ti assim, não, volta lá, encara. Pra ti isso é tão dolorido, né? Sim. Tão difícil encarar as lutas, tão difícil encarar. Apocalipse também. O apóstolo João transmite, acho que se não me engano é o capítulo 1 mesmo, ele diz, né? Olha onde tu caiu. Levanta-te. Lá onde tu caiu é que tu tem que te levantar. Exatamente. Né? Isso é tremendo. É muito difícil, né? Eu não tenho dúvida que esse fato é muito difícil, mas por outro lado, eu vejo que é onde tu tem que levantar os olhos, né? Se posicionar, né? Ver qual é o que tem do teu lado, né? Porque Deus sempre nos dá algo para multiplicar, né? Eu lembro sempre da multiplicação dos pães, né, e dos peixes, né? Sempre sai de algo. Tinha 5 pãezinhos e 2 peixes, né? É o suficiente para fazer, mas antes disso, o que nós precisamos? Jesus deu a ordem que se assentassem em grupos, né? De 10, de 50, de 100, né? Organizar tudo para acontecer um milagre. Eu me lembro, né, quando... Claro, são 20 anos que tu tá no Joad, 23 anos na igreja mais ou menos.
eu me lembro quando eu te conheci, você tinha esse problema, a perna direita ou esquerda? Mais na esquerda, mas na direita, né? A esquerda e a direita era displasia só, e na esquerda tinha mais um itemzinho lá que eu não me lembro o nome. Ah, é? Um pequeno item. E aí ele tinha essa dificuldade de caminhar, né? Tanto, eu acho que mais nem era a dificuldade de caminhar, é o equilíbrio que dá esse problema, né, Valmir? Era dor. A dor foi aumentando, até que, como eu falei pra você, quando eu andava de moto, que eu parava a moto, que eu botava o pé no chão, quando eu sentia fisgado, eu me largava e caía. Que perigo. E mesmo assim, você resolveu ser líder do Projeto Aventura. Por quê? Olha, uma atividade que eu sempre gostei. Acampar, ir pra cascata, pra lagoas, sempre caminhadas, que eu sempre me desafiei nisso. Né? E quando eu comecei o trabalho, eu pedi para mim ter saúde e força para manter esse trabalho. Né? E Deus sempre me deu essa força, essa disposição para manter o trabalho. E aí, Vini e Maria, vocês que estão acompanhando ali os casais, os jovens em geral, mudou bastante a maneira de viver dos jovens de uns anos pra cá, né? É uma nova geração, né? A gente viu agora, principalmente nesses últimos 2 anos, que agora está trocando a geração. E quando troca a geração, vem uma geração totalmente nova, com uma nova cultura, um novo contexto, né? Então, se dá pra ver, assim, esse choque, essa diferença muito nítida, assim, da geração passada pra geração agora atual, né? E aí, aquela geração que é a geração passada ainda permanece nos jovens, porque na verdade eles vão ficar até casar nos jovens, né? Normalmente. E aí tu precisa ter 2 metodologias. Uma para trabalhar com aqueles que estão já há mais tempo, mais maduros, e aqueles que estão começando agora, que a vida é só borboleta azul, né? Exatamente. Eu até estava compartilhando com a Maria esses dias que dentro dos jovens a gente pega um contexto muito grande, né? Desde o adolescente, jovem de 16, 17 até aquele que tem 30 anos ou mais, que já é pai ou já é mãe, já tem um contexto, uma família, né? Sim. Então são realidades totalmente diferentes que hoje a gente tem esse desafio para agregar essas pessoas, né? Fica uma janela muito comprida. Exatamente. Já no lar de idosos, eles já estão numa fase da vida diferente, né? Eles estão numa fase que eles já viveram, eles já têm as suas histórias. Então a gente vai lá para levar alegria, porque às vezes eles esperam a semana inteira aquela visita. Então quando a gente chega lá a gente já usa assim cores mais vivas, mais alegres na roupa, cores vibrantes, que elas ficam encantadas, né? Quando a gente vai assim com um vestido laranja, elas olham assim, nossa, que saia linda. Isso chama a atenção deles. Então a gente leva o amor através das cores, do nosso sorriso, da nossa alegria, né? E sempre tem alguém tocando ou vocês usam? Sempre tem. A gente tem, na verdade, o Alabastro, ele é parceiro da capelania, nesse sentido. Então, a capelania já tem o seu grupo que faz as visitações, né, com a pessoa que faz o louvor, né, que leva a palavra, e daí a gente entra com a parte da dança que acompanha eles assim. Então esse é o verdadeiro significado do Natal, é o presente de Deus para as nossas vidas, né, nos nossos lares. Então é este presente, é isso que precisa ser celebrado e comemorado, essa oportunidade dada por Deus para nós. Então essa celebração, ela não está restrita a pinheirinhos, a bolinhas de Natal, a presente de Natal, mas ela deve ser voltada para o foco principal, que é o presente que Deus nos deu, que é Jesus Cristo, né? O nascimento de Jesus.